Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje eu vou fazer uma pintura de paisagem com tinta a óleo e eu vou pintar uma paisagem com IP rosa. E a referência fotográfica que eu vou utilizar vai ser esta daqui. Para representar a cor do IP rosa, eu vou ter que usar uma determinada cor, que é o magenta. O magenta é uma cor que normalmente não tenho na paleta, eu não uso, porém eu deixo ela reservada para para representar alguns elementos. E o IP rosa é um deles, então eu deixo ele reservado e hoje eu vou utilizar. Outra cor que também eu vou utilizar para misturar no magenta é o azul fitalucianina, que também normalmente não uso na paleta. Então, com essas duas cores eu vou conseguir reproduzir, né, a coloração um pouco mais próxima à realidade. O vermelho que eu normalmente utilizo é o alizarin crimson, também tem o vermelho cádmio e o terra de siena queimada, que é uma espécie de vermelho. Porém, com nenhuma dessas três cores eu conseguiria representar de uma maneira mais satisfatória o IP. O que se aproximaria mais do IP vermelho, do rosa, quer dizer, é o alizarin crimson, que também misturado com branco dá uma espécie de rosa, porém não é o rosa, não é muito próximo do rosa que tem o IP. Bom, então, dito tudo isso, agora então vamos para a prática da paisagem. E se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, então se inscreva e também comente e compartilhe com seus amigos. E também deixa aqui embaixo o seu comentário, o seu joinha, e nós vamos responder a todos os comentários. Então, se você tem alguma dúvida, então deixa aqui embaixo que a gente vai responder a todos. Bom, então agora vamos para a prática. Aqui eu já tenho um desenho prévio. Eu fiz uma grade com carvão vegetal para poder ficar fácil de apagar. E o desenho foi feito com grafite. E agora, antes de começar a pintura, eu vou apagar então essas linhas de grade. E o grafite, eu vou ter que fixar esse grafite para poder evitar uma possível mancha na hora que eu for fazer a primeira camada de pintura. O solvente da tinta a óleo pode dissolver o grafite e manchar a tela. Então, para evitar isso, eu passo uma camada de gesso acrílico diluído com água para poder fixar o desenho e evitar borrões. Então, é isso que eu vou fazer agora. Então, acompanhe o vídeo até o final. Bom, então eu vou pegar um pano e vou tirar o excesso de carvão das linhas de grade. E agora com uma borracha eu vou acabar de apagar alguns pontos que ficaram. Então, com esta aplicação de gesso acrílico com água, eu fixo o desenho e, como é uma quantidade bem pequena de gesso, né, o gesso diluído com água, eu consigo enxergar muito bem o desenho por baixo deste véu de gesso acrílico. Então, agora eu vou esperar secar para começar a aplicação da primeira camada de pintura. Então, essa aplicação a gente pode fazer de duas maneiras. Ou a gente faz, por exemplo, a gente dilui bastante aqui a tinta e estica essa primeira cor, eu vou passar aqui entre os galhos, porque também esta árvore de ipê, ela é um pouco vazada.
Então, a gente consegue enxergar através dela as montanhas. Então, em alguns pontos, eu vou fazer a cor da montanha. Então, a gente pode fazer desta maneira. Bem diluída, esticando bastante a tinta. E agora a gente vem com o pincel um pouco mais carregado e começa a fazer pequenas batidas, simulando aqui uma vegetação, né, copas de árvore. Então, assim a gente consegue uma textura, né? Então, fica partes mais escuras e partes mais claras. Então, eu considero esta maneira um pouco mais fácil de se aplicar esta primeira camada de pintura. A gente pode fazer. A outra maneira é a gente pegar diretamente, sem fazer essa aplicação, e já ir direto fazendo aqui essa textura, né? Então, tem essas duas maneiras de se fazer essa primeira etapa. Eu vou continuar com este processo de, de aplicar primeiro uma camada mais fina e depois vir com a textura. Eu acho que é mais fácil desta maneira. E o resultado não vai ser muito diferente. Estou fazendo aqui alguma textura saindo para marcando o céu para mostrar que tem algumas árvores mais altas do que outras, né? Então, lá no fundo, deixa eu pegar aqui o nosso círculo cromático. Lá no fundo, eu estou aplicando cores mais frias, mais azuladas e mais esverdeadas. E aqui na frente, no primeiro plano, a gente vai adicionar cores mais quentes, um verde mais amarelado, que é uma cor quente. Então, a hora que a gente aplicar este verde amarelado, em relação a este verde azulado ou azul esverdeado, o, o verde mais amarelado vai chamar mais atenção. Então, vai ficar mais quente aqui próximo e mais frio nas áreas mais distantes. E também a gente vai fazer este IP vermelho, quer dizer, o IP rosa, ele também vai ficar mais quente em relação a em todo o resto aqui da pintura, principalmente na parte do segundo plano. Então, a hora que a gente aplicar o vermelho, o rosa e o amarelo aqui, o verde amarelado, vai ter um contraste de temperatura de cores, né? Aqui na frente, no primeiro plano, cores mais quentes e lá no fundo, cores mais frias. Então, aqui nesta área de vegetação mais próxima, eu vou fazer um verde um pouco mais quente, não tão azulado como aquele verde. Para isso, eu vou usar também azul, amarelo cádmio, só que uma quantidade maior de amarelo e também uma quantidade menor de branco. Aqui a gente adicionou mais branco e conforme vai se aproximando, a gente adiciona uma quantidade menor de branco, deixa as cores um pouco mais saturadas lá no fundo, mais dessaturadas, né, mais degradadas com branco, e à medida que vai se aproximando do primeiro plano, a gente adiciona uma quantidade de cores mais saturadas.
Bom, para fazer a coloração dessas árvores verdes, eu vou utilizar... Opa, peraí, deixa eu colocar mais amarelo. Eu vou fazer aqui uma mistura de amarelo, azul ultramar, deixa eu fazer uma quantidade maior. Então, eu vou aplicar essa coloração em algumas partes destas árvores verdes, né? Então, aqui com a tinta não muito, um pouco diluída, né? Não é tão diluída a ponto como nós fizemos esta base ou aqui no gramado, a primeira parte. Nas árvores, eu não vou aplicar aqui uma camada mais diluída primeiro para depois fazer a parte um pouco mais, com mais carregada de tinta. Eu vou diretamente com a tinta um pouco diluída, eu já vou aqui acrescentar essa cor nesta consistência para conseguir aqui a aplicação dessa cor local. Essa árvore é um pouco vazada, então eu não vou acrescentar muita tinta para não encobrir toda a pastagem que a gente consegue enxergar através dos vãos dessa árvore, né? Bom, antes de fazer estas árvores rosa, eu já estou com o pincel sujo de cor verde, eu já vou preparar também a mistura para fazer aqui esta área deste gramado no primeiro plano, que é verde, então já vou aproveitar e fazer também esta aplicação. Deixa eu preparar a cor primeiro. Aqui eu vou utilizar uma mistura com mais quantidade de amarelo, um pouco de azul. Eu vou preparar uma quantidade maior. Então, aqui também eu vou acrescentar um pouquinho deste verde esmeralda para ficar um pouquinho mais esverdeado, né? Um verde mais vivo. Porém, olha só, essa cor está muito saturada, está muito intensa. Então, se eu aplicar aqui, ela vai ficar muito chamativa. Eu vou adicionar um pouquinho, eu vou tirar um pouco da saturação desta cor para poder aplicar como cor local. Porque em cima dessa cor local, eu vou aplicar as partes mais sombreadas. Então, se eu aplicar uma cor local muito saturada e escura também, na próxima etapa, eu vou acabar escurecendo demais. Então, eu vou tirar um pouco dessa saturação, né? Eu vou abaixar o croma desta cor, adicionando um pouquinho de branco. E assim, eu baixo o croma desta cor, né? Tiro um pouco dessa saturação tão intensa, tão viva. Vou adicionar também uma pitada de preto. O preto também ajuda a baixar a saturação. Olha só, com o pincel número 10, é o mesmo pincel que eu usei aqui para fazer o céu, eu vou diluir um pouco essa tinta. Aqui ainda contém um pouco de branco do céu, né? Um pouco de branco com um pouquinho de azul. Então, eu vou fazer aqui, em primeiro lugar, como foi feito aqui nesta área e também nesta pastagem. Eu vou fazer uma pintura mais esticada,
utilizando desses pincéis de cerda para poder esticar a tinta, né? É muito mais fácil trabalhar desta maneira com esses pincéis. Então, assim eu consigo. Eu estico a tinta, tiro um pouco, uso o branco da tela para poder clarear e eu consigo enxergar o desenho que está por baixo. Então, por isso é importante também fixar o desenho, porque se eu não fixasse este desenho, neste momento que eu estou fazendo esse procedimento, eu arrancaria todo o desenho, né? Esse grafite iria desaparecer, ele ia dissolver, ia manchar um pouquinho, mas não ia fazer tanta diferença a mancha neste caso aqui. Porém, eu iria perder o desenho. Então agora eu vou pegar um pincel leque e vou fazer alguma textura nesta área. E agora eu já não vou diluir tanto a tinta, vou usar ela um pouco mais pastosa como ela está aqui. Então, seguindo o desenho, eu vou fazer aqui um trabalho com esse pincel, fazendo a parte um pouco mais escura que eu estou percebendo na fotografia. Então, assim eu vou fazer aqui um trabalho também de textura. Bom, agora eu vou fazer a base deste IP. Então, para isso agora eu vou usar o magenta, né? Vou usar o magenta. Vou usar também um pouquinho de azul fitolucianina. Então, eu vou usar esta coloração nas partes mais escuras e nas partes mais claras eu vou acrescentar um pouco de branco. Então, eu vou primeiro fazer aqui uma base mais escura. Vou diluir um pouco só a tinta, não vou diluir muito. E para esta árvore aqui, que também é um IP, só que ele está menos florido, eu vou adicionar um pouquinho de preto e branco. Eu vou fazer um cinza, um cinza colorido, né? Um magenta acinzentado. E vou adicionar aqui em alguns pontos também. Finalizado esta etapa, agora eu vou esperar secar para voltar, né, e fazer a segunda camada, que vai ser a parte sombreada. É importante tirar o excesso do óleo de linhaça, né, que tem no medium,
porque senão vai ficar uma quantidade, vai acabar ficando depositada uma quantidade muito grande de óleo de linhaça. E muito óleo de linhaça numa pintura, ela pode ser prejudicial, ela pode ficar amarelada em bem pouco tempo. Uma coisa que eu quero comentar é sobre a iluminação desta pintura. Eu tenho uma luz, um foco de luz instalado neste cavalete que está a 35 graus direcionando para a tela. E é importante que seja nessa faixa de 35 graus, pode ser um pouquinho mais ou um pouquinho menos, por conta do o reflexo da tinta a óleo, né? Como é uma tinta brilhosa, então se a gente coloca uma luz que está atrás ou de lado, a gente pode enxergar aquele reflexo e esse reflexo vai atrapalhar, né, para fazer a pintura. Então, para não ter reflexo, essa iluminação, esse foco de luz deve ficar mais ou menos em 35 graus em relação à tela. Olha só, eu acabei de passar o medium e a tela está brilhosa. Olhando de outro ângulo, ela está brilhosa. Mas com esta iluminação, eu não consigo enxergar esse brilho por conta do grau de inclinação da luz. Eu vou mostrar o brilho de outro ângulo. Então, com esta inclinação, eu não enxergo este brilho. Eu enxergo ela fosca. Então, isso ajuda bastante na hora que a gente estiver pintando. Eu vou começar fazendo aqui a parte escura destas montanhas. Eu vou fazer esta parte sombreada gradativamente. Eu vou começar com uma cor um pouco mais clara e vou fazer uma aplicação em toda esta área mais clara, como eu estou aplicando. É mais clara, porém é mais escura. Essa cor é mais escura do que a cor local. Então, eu vou fazer ela gradativamente. Vou aplicar primeiro esta cor, depois eu vou escurecer um pouquinho e vou adicionando e fazendo as cores cada vez mais escuras. Olha só, eu consegui uma tonalidade mais escura usando este pincel pequeno com a mesma coloração. Apliquei com este primeiro e depois com este. O simples fato de mudar de pincel, né, e usar um pincel menor e com mais em pontos menores, eu consegui uma tonalidade mais escura. E agora eu vou preparar uma cor ainda mais escura, né, com azul, amarelo. E agora uma quantidade azul, amarelo, alizarim também, né? E agora eu vou colocar uma quantidade menor de branco.
Ela vai ficar um pouco mais escura que esta. E assim eu consigo dar uma profundidade maior nesta área. Então eu vou seguir fazendo essa parte mais escura. Eu preparei essa coloração, mas ela ficou quente. Coloquei muito amarelo e naquela área, como está mais longe, eu tenho que aplicar uma cor um pouco mais fria. Então eu vou adicionar um pouquinho mais de verde, um pouco mais de azul. Assim eu consigo uma coloração mais fria. E este verde mais quente, eu vou aplicar aqui neste gramado, na parte mais próxima, né? Olha só, este pincel tá úmido do medium que eu passei antes de começar a pintar. Então, para tirar o excesso da coloração que eu apliquei errada, eu só limpei com este pincel e, e é muito fácil fazer isso. Essa é uma das vantagens de se aplicar, né, de se usar, fazer pinturas em várias camadas. Quando a camada de baixo está seca, se você errar a parte de cima, né, a próxima camada, só simplesmente retirar, né? Olha só o que acontece quando a gente dilui bastante uma tinta nesta segunda etapa. Nesta segunda etapa, a tinta deve ser um pouquinho menos diluída, porque senão acaba manchando demais. Eu vou fazer uma tinta, vou colocar mais quantidade de tinta e menos medium. E assim eu tenho um controle maior, eu não mancho muito esta área. Bom, agora com pincel redondo, aqui eu estou usando o da série 422, o número 0 da Condor, e com a mistura de preto, azul e verde, eu vou fazer a parte dos galhos destas árvores. Vou diluir um pouco com o medium.
Bom, para fazer a parte mais escura aqui deste IP rosa, eu vou usar uma mistura de magenta com um pouquinho de azul fitalucianina. Então eu vou fazer um roxo mais escuro. Então isso eu vou usar nas partes mais escuras. Estou usando um pincel aqui número 12 para fazer algumas partes mais escuras e mais uniforme também em toda a área, mais ou menos como foi feito aqui e aqui. Bom, e agora para fazer esta parte do gramado, eu vou usar uma mistura aqui de amarelo, azul. Eu vou começar usando o pincel leque. Deixa eu diluir um pouco essa tinta. Um pouquinho mais de medium. Eu vou começar com esta cor e, se necessário, eu vou adicionar um pouquinho de verde esmeralda. Eu vou adicionar um pouquinho mais de azul. Ficou uma cor bem clara. Eu vou começar com esta cor. Ficou melhor, com um pouquinho mais de azul. Então, aqui a gente pode usar tanto a lateral do pincel quanto o canto. A gente pode também conseguir alguns efeitos, olha, aplicando o cantinho dele para fazer uma linha um pouco mais acentuada. Ó. Eu vou preparar um pouco mais, um pouco mais dessa cor. Aqui eu não estou usando o azul fitalucianina porque ele vai dar um verde muito intenso. Eu vou preparar um verde com este azul fitalucianina para você ver a diferença que dá de tonalidade.
Olha só, vou pegar um pouquinho desse amarelo e um pouquinho de o azul fita-lucianina. Olha só, ele é muito próximo, ele fica muito próximo do verde esmeralda. Então ele fica um verde totalmente diferente deste. Este é um pouquinho mais queimado e aqui fica mais intenso, mais vivo, né? E se a gente coloca mais amarelo, ele fica muito parecido com a mistura do verde esmeralda. Olha só, vou pegar aqui um pouco de amarelo com verde esmeralda. Este daqui com azul fita-lucianina fica muito parecido. Então, a ideia aqui é fazer uma tonalidade um pouco mais queimada, não tão viva, intensa como esta, um pouco mais queimada. Então, por isso eu vou usar o amarelo com o azul ultramar. Deixa eu diluir um pouquinho mais. Bom, então assim eu vou finalizar esta segunda etapa da pintura. Assim que secar, eu volto para fazer então a finalização.